Amém. Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor, porque ela mesma afirma que a fé vem pela Cristo. E assim, portanto, ansiemos, venhamos ansiar por receber a palavra do Senhor numa postura de quem realmente se volta para a Bíblia Sagrada não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, digna de toda aceitação, fiel e digna de toda aceitação. Você seja edificado, portanto, com essa reflexão nas Sagradas Escrituras, conforme o texto do Salmo 40, versículo de número 17. Salmo de número 40, versículo de número 17. Salmo 40, versículo de número 17. Diz a palavra do Senhor: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Mais uma vez o Salmo 40, versículo 17, assim afirma: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Vamos orar. Deus, fale conosco, edifique a nossa vida espiritual, fale ao nosso coração, esclareça, ó Deus, a nossa mente, impacte, ó Pai querido, a nossa alma com essa palavra bendita capaz de transformar a nossa vida. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém. É preciso ter consciência, meu amigo. É preciso ter consciência, querida, que aí está acompanhando essa transmissão online em que a palavra do Senhor é pregada. Nós precisamos ter consciência, porque sem consciência na vida, nós estaremos fadados a enganos, a fracassos, a medos, a confusão, a erros, e tanto mais que nada produzirá de bom e abençoador na nossa vida. Porque a consciência é a capacidade de julgarmos entre certo e errado, entre bom e mal, entre verdadeiro e falso, e assim tomarmos atitudes aprovadas ou reprováveis. Em vista disso, o apóstolo Paulo alertou, conforme nós lemos no início desse culto, em 1 Timóteo 1,18, ele alertou para que aquele seu discípulo jovem pastor combatesse o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. E nós vemos ao longo do Novo Testamento que essa necessidade era algo muito importante para o apóstolo Paulo, porque em outra ocasião ele afirmou o seguinte, que me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Isso está escrito em Atos capítulo número 24, versículo 16. Mas quando nós observamos esse mundo, logo nos damos conta que muitos rejeitam ou negligenciam esse esforço. E às vezes se confirma a seguinte comparação, de que consciência é como a vesícula. A gente só se preocupa quando ela dói. Mas, para nos chamar ainda mais atenção, nós precisamos afirmar que às vezes a consciência na vida de muitos nem dói mais. Porque conforme 1 Timóteo 4,2, a Bíblia fala de homens que cederam tanto ao pecado, que tiveram a sua consciência cauterizada, como que por um ferro quente. Já viu aquele ferro de marcar, que cauteriza, a carne dos animais, geralmente para identificá-los, quando assim marca, deixa aquela carne cauterizada,
cicatrizada e insensível. E assim muitos têm essa consciência cauterizada, que na verdade é uma consciência morta, porque com isso a pessoa não sente culpa ou vergonha mais quando erra. De modo que diversos indivíduos assim estão, sejam religiosos ou não religiosos. Isso é muito perigoso, porque tal realidade, triste realidade, pode impedi-los de receber a misericórdia e o perdão de Deus. Além desse aspecto moral, nós precisamos dizer que a consciência é um conjunto de valores com base em percepções e convicções na vida do indivíduo que influenciam, portanto, o seu viver. E quando nós levamos isso em consideração, percebemos logo que o salmista possuía uma consciência lúcida, iluminada, saudável, porque nesse texto que nós lemos, ele aponta, três coisas a respeito das quais devemos nos conscientizar para termos uma vida iluminada. E assim, portanto, eu te chamo a atenção para brevemente refletirmos sobre uma consciência iluminada, que conforme o Salmo de número 40, 17, em primeiro lugar, uma consciência iluminada, denota, uma consciência iluminada ou lúcida, denota três coisas, as quais ficam evidentes nesse texto bíblico. A primeira delas, é que uma consciência lúcida ou iluminada, percebe ou reconhece a condição humana. Uma consciência lúcida, reconhece a condição humana, porque o salmista começa dizendo: eu sou pobre e necessitado. Então, uma consciência lúcida reconhece a condição humana, quando assim Davi afirma: eu sou pobre e necessitado. Quem diz ser pobre, aqui nesse texto bíblico, é Davi, governante de Israel, que desde quando foi elevado ao posto de rei de Israel, provavelmente se tornou um dos homens mais ricos e influentes da sua época e geração. Diante disso, não seria uma contradição Davi afirmar ser pobre? Certamente não, porque a pobreza aqui em questão diz respeito à carência espiritual própria de cada ser humano. A respeito disso, eu me lembro de uma história que tomei conhecimento, que muito me chamou a atenção, de um homem chamado John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo. Por muitos anos, ele viveu comendo bolacha de água e sal e tomando leite por causa de preocupações com as suas posses. Ele era rico, mas miserável, e raramente tinha uma boa noite de sono. Essa é uma das muitas vidas abastadas, materialmente ricas, mas que comprovam na história que, mesmo que se tivermos tudo, se não tivermos Deus, nós não temos nada, e ainda assim seremos necessitados, que é o que Davi reconhece também a respeito da condição humana, quando fala isso em referência a si mesmo. Ele diz: eu sou pobre e necessitado. Acerca dessa última declaração que ele faz, nesse primeiro trecho do versículo, nós precisamos entender que somente Deus é autossuficiente, enquanto nós somos necessitados. Se Ele não depende de nada e nem ninguém, dele nós tudo dependemos. Primeiro, porque a nossa existência surgiu do agir de Deus. Ele é o Criador. Segundo, porque Ele também é o sustentador providente de nossas vidas. Afinal de contas, a palavra do Senhor nos diz que Ele dá a todos vida, respiração e tudo mais, diz Atos 17, 24. Quando nós lemos Colossenses 1, 17, a palavra do Senhor afirma que em Cristo todas as coisas subsistem.
Em Hebreus 1:3, a palavra do Senhor afirma que Ele tudo preserva pela palavra do seu poder. Mas nós precisamos aprofundar ainda mais essa reflexão da nossa necessidade, porque além da necessidade, física da vida dele, nós necessitamos também da vida espiritual, a qual é vivificada somente mediante o poder soberano do Senhor, porque a palavra do Senhor nos afirma: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos em seus delitos e pecados, diz Efésios 2:1. Portanto, sejamos conscientes da nossa necessidade do eterno. Rejeitemos toda forma de pretensa independência, de enganosa autossuficiência, do soberbo sustento de nós mesmos, porque nós somos pobres e necessitados, e sem Cristo, como Ele mesmo afirmou, nós nada podemos fazer. Uma consciência lúcida, iluminada, reconhece a condição humana, e ela é, conforme Davi aqui afirma, de pobreza e necessidade. O texto bíblico avança e nos ensina que uma consciência lúcida também reconhece o cuidado divino. Porque ele afirma: eu sou pobre e necessitado, porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Ele não fica somente no eu sou pobre e necessitado e ponto final. Como que com autopiedade e sofrimento por causa da sua própria situação. Pelo contrário, ele contrasta pelo grato e abençoador reconhecimento de que o Senhor cuida de nós. E assim, portanto, a consciência lúcida, iluminada, reconhece também o cuidado divino. A palavra do Senhor, ela, tão como nos dá consciência da genuína realidade do homem, também constantemente afirma o cuidado divino. Em textos abençoadores, como o Salmo de número 145:20, em que é afirmado: o Senhor cuida dos que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. E aqui Davi se mostra também consciente desse cuidado divino em favor de sua vida. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo e meu libertador, diz ele, no Salmo 40, versículo 17. Isso no Antigo Testamento. Quando nós vamos para o Novo Testamento, encontramos o apóstolo Pedro nos encorajando a lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades e preocupações, porque segundo ele, o Senhor tem cuidado de nós. Mas como Pedro poderia ter certeza que o Senhor cuida de nós? Baseado em que ele faz essa afirmação? Ora, quando nós lemos os 4 evangelhos, nós descobrimos que o Senhor Jesus cuidou de Pedro milagrosamente por mais de uma vez. Vou citar algumas. Jesus curou a sogra de Pedro, que ardia em febre, conforme Marcos 1, 29-31. Em outra ocasião, proporcionou uma pescaria abundante para ele e seus amigos, que estavam frustrados, prontos a desistir. Isso se encontra em Lucas 5, de 1-11. Em outro momento, realizou um milagre para ele pagar o imposto devido ao templo. Isso está registrado em Mateus 17, 24-27. Ajudou-o a caminhar sobre as águas quando ele estava prestes a afundar e se afogar. Isso se encontra em Mateus 14, 22-33. Reparou o mal que Pedro causou a um homem chamado Malco, quando aquele cortou a orelha desse impulsivamente. Isso está registrado em Lucas 22, 50 e 51. E para terminar, nós percebemos o cuidado do Senhor quando
Pedro, mesmo depois de tê-lo negado 3 vezes, o Senhor o perdoa. E posteriormente, quando ele é restaurado e disposto e firme na pregação do Evangelho, é preso, ameaçado de morte, e dali o Senhor o livra da prisão. Está registrado em Atos, capítulo número 12. Ou seja, quem afirma que o Senhor cuida de nós é alguém com histórico de experiências com o Senhor que comprova esse fato. E a sua semelhança, o que nós precisamos é relembrarmos quantas vezes o Senhor já cuidou da nossa vida, infalível e fielmente, para que nós, portanto, mantenhamos viva a consciência lúcida do cuidado divino. Alguém disse que quem aprendeu a ver a mão poderosa de Deus por trás de todas as circunstâncias sabe, essa mão poderosa dá conta de qualquer preocupação, porque Ele cuida de nós. Uma consciência lúcida também, finalmente, reconhece ou dispõe da esperança em Deus. Porque finalmente Davi afirma: não te detenhas, ó Deus meu. Uma consciência lúcida, como nós vimos até aqui, reconhece a realidade humana, quando Davi diz: eu sou pobre e necessitado. Reconhece o cuidado divino, quando ele afirmou: porém o Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo e o meu libertador. E agora, finalmente, nós descobrimos que uma consciência lúcida também dispõe da esperança em Deus, quando Davi afirma finalmente: não te detenhas, ó Deus meu. No Salmo de número 40, tão quanto em outros que o poeta sacrossanto Davi escreveu, vemos ele derramar o seu coração perante o Senhor em relação a más circunstâncias, a necessidades urgentes, a medos terríveis que se manifestavam na sua vida, os quais ele não simplesmente dava ênfase, mas muito mais, a partir desses, buscava ao Senhor e expressava a esperança nele. E aqui nós vemos o salmista demonstrar essa expectativa da ação divina em seu viver. E nós precisamos reconhecer que ainda hoje, conforme a palavra de Deus, aquele ou aquela que são fiéis ao Senhor se apresentam constantemente como pessoas cheias de esperança nesse mundo, em que certamente temos muitos motivos para nos desesperar. E assim nós precisamos demonstrar perante a presença do Senhor constantemente: não te detenhas, ó Deus meu. Às vezes ele disse: olha, ainda não é chegada a minha hora, conforme Jesus afirmou a Maria em João capítulo número 2, nas bodas de Caná da Galileia. Ele disse: ainda não é chegada a minha hora. A palavra do Senhor nos diz que depressa o Senhor fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite. Mas até lá, esses escolhidos precisam constantemente afirmar ao Senhor, sustentando esperança de que não te detenhas, ó Deus meu. Porque o povo do Senhor é de fato um povo com esperança para o presente e muito mais para o futuro, porque a palavra do Senhor nos diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. De modo que nós podemos sim apresentar diante do Senhor com esperança convicta a expectativa de solução para coisas do presente, mas nós aguardamos muito mais aquelas que dizem respeito ao futuro eterno. E a essas principalmente o Senhor virá para diante dos nossos olhos solucionar.
Creiamos. A palavra de Deus nos diz que bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca, diz Lamentações 3, versículo de número 25. Isaías afirma que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Mas é verdade que é na hora da espera que se revelam as pessoas, porque os fracos desanimam, os traidores se cansam de fingir, os levianos inconstantes mudam de abrigo e procuram outra solução, os impacientes se irritam e pouco a pouco permanecem na hora da espera somente aqueles que é forte, que são fortes. E que o Senhor nos conceda essa capacidade de esperar, ainda que em muitos momentos, conforme a nossa percepção falha e limitada, pareça demorado. Mas é certamente porque o Senhor já está agindo no silêncio e no invisível, e a seu tempo Ele mostrará o que está a realizar no nosso viver. Alguém disse que a esperança cristã não é simplesmente uma esperança trêmula e hesitante de que as promessas de Deus talvez sejam verídicas, é a expectativa confiante de que elas não podem ser mentiras. Espere em Deus e Ele virá, porque Ele nunca vem para aqueles que não esperam por Ele. Deus te abençoe, que na sua vida, ao longo de cada circunstância, você possa constantemente dizer ao Senhor: não te detenhas, ó Deus meu, como eu espero o teu agir na minha vida, na minha família, nesse mundo tenebroso, padecendo do pecado, condenado por causa das suas transgressões e rejeição do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não te detenhas, ó Deus meu, venha logo, Senhor, ainda que eu me submeto quando o Senhor afirmar ainda não é chegada a minha hora. Que você, portanto, disponha no seu viver dessa consciência iluminada, né, que diz respeito a valores e convicções que fazem um efeito maravilhoso na nossa vida individual. Que apesar de tudo à nossa volta, de indicadores contrários, ainda assim nós alimentamos esses valores, tais como o reconhecimento da condição humana, nós somos pobres e necessitados, o reconhecimento do cuidado de Deus, porém Ele cuida de nós, Ele é o nosso amparo e o nosso libertador, e a disposição de esperar sempre no Senhor. Não te detenhas, ó Deus meu, e principalmente nesses dias em que tem parecido demorada uma solução, que nós venhamos expressar em oração: ô Senhor, não te detenhas nessa hora, nesse momento de precisão do mundo, né, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa vida pessoal. Vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Vamos orar a Ele nesse instante. Deus, nós queremos, ó Deus amado, ser daqueles que combatem o bom combate, Senhor, mantendo a fé e a boa consciência, alertas de que muitos, rejeitando a boa consciência, ó Deus, naufragaram há muito na fé e têm se distanciado no Senhor, não tendo mais capacidade de discernir entre mal e bem, entre verdadeiro e falso, entre aquilo que é produtivo e aquilo que é infrutífero. Ó Deus amado, mantenha-nos esforçados na busca, ó Deus, por uma consciência pura diante do Senhor e diante também dos homens. E assim venhamos, ó Deus, demonstrar valores nela, Senhor, a partir dela, que norteiam a nossa vida de forma brilhante, entusiasmada. Realmente, ó Pai querido, né, convicta, Senhor, de que o Senhor pode realizar dias melhores no nosso viver. Mas muito mais, ó Deus, aguardamos aquilo que o Senhor está prestes a realizar na volta do Teu Filho amado. Que até lá nós mantenhamos, ó Deus, viva a esperança no Senhor. E que assim, ó Deus amado, Senhor, faça conforme a Tua palavra declara, ó Deus. Não queremos tanto solução terrena, imediata e presente, quanto as soluções eternas, ó Deus amado, que são muito melhores e definitivas. Em o nome de Cristo Jesus, dá-nos uma consciência lúcida
iluminado, ó Deus, para interpretarmos essa vida, para vivermos cada dia, Senhor, e lidarmos com as dificuldades de forma muito mais proveitosa e abençoadora do que aqueles, ó Deus amado, que têm cauterizado a sua consciência, ó Pai querido, como que já não tendo mais condições de ouvir ao Senhor, de discernir conforme a Tua palavra as circunstâncias. Em o nome de Jesus assim nós oramos e agradecemos. Amém.